Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6, né? Irmão Raul Silva. Vou ler uma mensagem aqui que eu deixei separada para a gente ler, para ir harmonizando o ambiente. E após a gente faz a nossa prece para iniciar os nossos estudos, pedindo proteção a Jesus, a espiritualidade maior. O nome da mensagem é Acalma-te. Está no livro Palavras de Vida Eterna, mensagem do Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier. Começa assim: a Deus tudo é possível, né? Disse Jesus no capítulo 19, Mateus. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos à obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhes assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com tua paz. Os desesperados tornarão à harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É a lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se à sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e, garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Linda mensagem, né? Então vamos iniciar nossa prece para a gente pedir a nossa proteção. Vamos fechar os nossos olhos, encontrar a nossa harmonia, o nosso sentimento de paz, de amor, de tranquilidade e confiança. Senhor Jesus, nesse momento pedimos sua proteção, que nos auxilie nos nossos estudos, que nós possamos enxergar a mediunidade sempre um instrumento de amor e de caridade, que nossos caminhos sejam sempre contigo em nossos corações, que nós possamos sentir essa vibração da espiritualidade maior que está aqui presente conosco, que nós possamos sentir a sintonia com o nosso mentor, que eu me aproxime mais do meu mentor, que ele possa me inspirar, aconselhar cada dia mais. Que essas palavras do estudo de hoje possam ser proveitosas, que possam nos acrescentar a todos os desencarnados e encarnados que estão aqui presentes. Pedimos proteção a qualquer interferência negativa, que esse momento
a gente possa estar tranquilo e focar, nos concentrar no estudo mediúnico. Graças a Deus que assim seja. Podem abrir os olhos. A gente faz o nosso estudo seguindo o roteiro, né, do Martins Peralva. Eu faço com esse livro, né? Esse aqui é uma edição bem antiga. Eu postei esse livro em PDF nos nossos stories, tá? Tem lá com uma capa nova. Esse livro é um estudo em cima do livro Domínios da Mediunidade do Chico Xavier. E tudo que a gente vai aprender aqui, Martins Peralva, né, vai explicando para vocês verem a intensidade, a profundidade de um livro do Chico Xavier, né, quando ele vem nos falar sobre, ainda mais, né, quando ele vem nos falar sobre o mundo mediúnico. E nesse capítulo de hoje, a gente vai ver bastante assim a questão da prática mediúnica, o que acontece, né, como é feito. Para quem está querendo conhecer essa ponte, né, que liga esses dois mundos, só lembrando, né, não é porque estamos estudando que vamos desenvolver a nossa mediunidade. Aqui não é desenvolvimento mediúnico, aqui é apenas um estudo, tá? Claro que se eu tenho essa vontade de desenvolver a minha mediunidade para ajudar o próximo, para me colocar como instrumento de Jesus, claro que com os estudos a espiritualidade vai vendo o nosso esforço, né? O nosso comprometimento, a nossa disciplina, e ela já começa a nos auxiliar, tá bom? É assim que começa, de antemão a espiritualidade já vê, né? Já percebe quem está com esse comprometimento e com essa vontade. Sueli, obrigado. Eu não coloquei o capítulo, né? A gente vai falar hoje sobre o irmão Silva, que é um dirigente, que o André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade, o André Luiz, ele quer estudar o mundo mediúnico, né? E ele é levado numa prática mediúnica, onde nessa mesa mediúnica, quem era o dirigente era esse irmão Raul Silva. Aí ele começa o capítulo assim: Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Evangelho. Os estudos de André Luiz e do seu companheiro Hilário, aqui já é o Martins Peralva, tá, gente? Eu já tô lendo. Antigos médicos na Terra, na última encarnação, sob a supervisão do assistente Aulus, verificam-se em vários grupos de atividade mediúnica, efetivando-se as instrutivas e fundamentais observações. De início, num grupo que denominaremos neste livro de grupo básico. Os elementos que lhe compõem a equipagem mediúnica, em número de 10, 4 irmãs e 6 irmãos, realizam aquilo que poderemos classificar de mediunismo cristão, guardando todos eles no íntimo elevada noção de responsabilidade quanto à nobreza da tarefa que em conjunto levam a feito. Então ele vai falar, né, dessa prática mediúnica. No meu livro, a página, Thaís, é a página 38, é o capítulo 6, intitulado Irmão Raul Silva, tá? E a prática mediúnica que o André Luiz é levado tem 10 médios, né? Tá falando aqui 4 irmãs e 6 irmãos. Reproduzamos aqui os informes que, à guisa de apresentação, o assistente Aulus forneceu a André Luiz e Hilário em torno da personalidade do diretor encarnado dos trabalhos.
Detendo-se junto ao irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade, apresentou: sempre numa mesa mediúnica, os médiuns, no trabalho, na prática mediúnica, vai ter um dirigente, né? A gente vai ter uma mesa, imaginem uma mesa com os médiuns todos sentados, geralmente uma mesa assim retangular, onde uma ponta da mesa vai ter o médio de sustentação, que é um trabalho lindo, o médio de sustentação. Por quê? Ele, com as energias dele, ele faz aquela doação, ele faz aquela proteção, o equilíbrio das energias ali de toda a mesa, né, dos médiuns. E ele é o único médium que sai dizendo que não sentiu nada, que não fez nada. O máximo é que eles sentem arrepios, a energia, né? Mas tem muitos médiuns que não gostam, que infelizmente eles desistem porque eles acham que eles não estão ajudando em nada. Ah, porque eu não vi nada, eu não ouvi nada, não vi espírito, então eu não estou ajudando nada. Mas o papel deles é importantíssimo. Então, sempre na cabeceira de uma mesa, de uma prática mediúnica, vai ter um médium de sustentação. Ele vai sustentar o trabalho. E na outra ponta vai ter o dirigente. Eu não sei como é que é em outras casas. Eu vou falar a prática que eu tenho experiência, tá? A mesa que eu tenho experiência. Então, o dirigente fica em pé na mesa e os médiuns sentados. E por que ele fica em pé? É que ele vai nos dirigindo, né? Ele vai nos equilibrando ali. Ele vai, por exemplo, aqui no caso ele fala de 10 médiuns numa mesa. Então ele vai pegar uma ficha. No nosso caso, ele só falava assim, ele não falava o nome da pessoa, falava apenas sexo feminino ou masculino, a idade e pronto. E aí ele ia perguntando para os médiuns. Aí ou o médium falava sem ser requisitado, porque ele já está sentindo, ele já está vendo, ou se fica todo mundo calado, o dirigente vai perguntando, né? Rejane, tá vendo alguma coisa? E aí eu falo, aí tem outro médium, eu confirmo, eu também tô vendo isso. O outro fala, eu também tô vendo. Aí começa, né? E aí a gente vai falando o que a gente vai vendo na pessoa que está fazendo tratamento espiritual. Problemas físicos, emocionais, como eu falei na live passada, né? A gente vai na casa da pessoa, vê o que está acontecendo lá, vê a questão se tem espírito obsessor, se não tem. E quando tem, a gente traz na mesa. É o único momento em que um espírito perde o livre-arbítrio, né? Que nós buscamos esse espírito para ir até a mesa mediúnica. E nós temos esse diálogo. Esse espírito ele vai falar através de um médium com o dirigente, que é o dialogador também. O dirigente vai dialogar com esse espírito para fazer ele entender que aquela obsessão não vai levar a nada, vai falar lá palavras de Jesus, né? E isso tudo acontece na mesa mediúnica. E eu estou explicando para vocês, para quem ainda não participou de uma mesa mediúnica, para ter uma ideia, o que a gente vai ler aqui, para vocês irem enxergando, né, visualizando melhor, entendendo melhor. Aí ele faz uma citação, né, do livro Domínios da Mediunidade. Correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé, consegue equilibrar o grupo. Eles estão falando do Raul Silva. Consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade, que lhe é característica. Pelo amor com que se desincube da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados, que lhe identificam na mente um espelho cristalino retratando-lhes as instruções. Então eles estão falando desse dirigente que é uma pessoa correta, né, nos desempenhos dos seus deveres, uma pessoa de fé, e que ele equilibrava todo o grupo. É muito importante. O papel do dirigente é um papel assim que é o mais importante, no sentido de que
Se ele não tem um equilíbrio, ele vai desequilibrar toda uma mesa mediúnica, porque ele está comandando, ele está nos direcionando. Então, se o dirigente ele nos passa essa confiança, o trabalho ele flui, né, até de uma forma muito mais fácil, muito mais pura, né, digamos assim. E eles vão falar desse dirigente, né, o Raul Silva, para nos mostrar exatamente a questão desse exemplo, tanto da importância. Médium, se eu sei que os espíritos nos procuram, nos investigam para saber se o que eu estou lá vivendo no centro espírita, eles querem saber se eu levo isso para o meu dia a dia, o dirigente, eles ficam muito mais em cima. Espíritos obsessores, eles ameaçam os dirigentes, eles colocam a ponta nas feridas dos dirigentes. Já aconteceu uma vez, a gente estava numa prática mediúnica, já aconteceu várias vezes, mas eu lembro dessa porque foi comigo, né? Eu dei passividade para esse espírito que queria falar coisas pro dirigente, mas assim, para tocar na ferida dele, para falar: quem é você para estar aqui querendo dirigir uma mesa se você faz isso, isso e isso? Então isso acontece muito. Então o dirigente é aquela pessoa que ela tem que vigiar mais do que o médium, 3 vezes mais, né? No centro que eu ia, a reunião de mesa mediúnica era fechada, só os médiuns participavam, eu nunca participei, tenho tanta vontade, é assim mesmo. Inclusive, uma prática mediúnica, ela tem que ser às portas fechadas. Por quê? Uma prática mediúnica, reunião pública. Os médios numa mesa mediúnica, quando tem pessoas, que existe isso muito, né? As pessoas, elas têm muita curiosidade, é por isso que eu falo muito aqui para vocês como que é uma mesa mediúnica. Se a nossa sintonia tá ali, nós chegamos mais cedo, nós fazemos as nossas preces, nós entramos em harmonia, nós entramos em sintonia para fazer aquele trabalho, que ele já é planejado assim de dias atrás pela espiritualidade, né? Então é uma coisa séria, uma coisa ali que a gente tem que estar com a mente tranquila, a gente tem que estar na sintonia da espiritualidade para poder fazer aquele trabalho. A partir do momento que entram mais pessoas, essas pessoas vão vir com as vibrações delas também e podem interferir na sintonia, podem quebrar aquele equilíbrio, entende? Porque tem muita gente que vai com coração, com boa fé, isso eu sei, a questão é que a curiosidade por si só, ela pode quebrar aquela sintonia, aquele equilíbrio. Então, o indicado hoje em todos os centros espíritas é uma prática mediúnica de portas fechadas. Até porque a gente vai ter o diálogo com o espírito obsessor de uma pessoa, né? Você entra, vamos supor, dá um exemplo, tá? Eu não estou falando que você tem espírito obsessor. Você entra numa prática que vai fazer um tratamento espiritual em você. Tem pessoas que na hora que o dirigente dá permissão para a gente dar passividade, são uns 6 médios, assim, tudo é como dizem, né, incorporando, mas a gente fala psicofonia, que começam a falar, porque tem pessoas que têm mais de um espírito obsessor, às vezes tem 6, 10, e aí vem todos os médios falando, e aí vem aqueles espíritos, que alguns estão com raiva, né, estão raivosos, e falam coisas que se a pessoa vai ficar com medo, ela vai sair correndo do centro espírita. Então é uma coisa que a gente tem que preservar a pessoa, né? A gente nunca, um médium nunca vai falar: olha, você tá com espírito obsessor, que se eu fosse você, eu fazia prece e se agarrava com Deus. A gente sabe que influências a gente tem. E tem aquelas pessoas também que elas não têm espírito obsessor, elas mesmas estão se obsediando e juram que tem um espírito obsessor. E aí até você também explicar para a pessoa que ela não tem, que é o comportamento dela, são os pensamentos dela que está dando problema na vida dela, também é uma longa história, né? A Pamela está perguntando: como ser atendida por uma mesa? Bom, aqui no centro
para você entrar no tratamento espiritual, você tem que passar pela triagem no atendimento fraterno. A pessoa ela vai estar capacitada para te indicar se você necessita realmente de uma prática mediúnica ou não. E a gente não mandava, tratamento espiritual. Porque não é todo mundo que às vezes está preparado para fazer um tratamento espiritual, porque a gente indicava sempre para ir para um estudo, né, um chamado de valorização interior. Porque a gente sabia que aquela pessoa vai para o tratamento espiritual, mas ela não vai se esforçar, ela não vai mudar os hábitos dela, os pensamentos dela. A gente vai fazer o tratamento aqui, vai quebrar o vínculo dela com aquele espírito obsessor. Vamos dialogar com o espírito obsessor. Ele vai seguir a vida dele em frente. Beleza, mas aquela pessoa não vai mudar nada na vida dela. Vai chegar na casa dela, vai sintonizar com o outro. Entendem? Aí fica assim, a gente tira esse vínculo, quebra o vínculo, né? Tira, né, o espírito, ela vai embora e sintoniza com o outro. Porque se ela não faz o seu autodesenvolvimento, a sua reforma íntima, tratamento espiritual não vai adiantar em nada. Não existe milagre. A espiritualidade, ela não pensa por nós. Ela não muda os nossos hábitos por nós. É uma coisa que tem que vir da gente, né? O centro da... a Sueli tá falando, os centros da aliança acabam indicando tratamento a todos. Que bom, né? É porque também lá, assim, tem centro que não suporta atender muitas pessoas, porque geralmente também tem poucos médios, né? Então, cada caso é um caso. O João Rodrigues está dizendo que lá ainda são abertos ao público e acorde normal. Eu não sei como é que é esse aberto ao público, né? Hoje, a espiritualidade, a própria federação já indica, né? Tratamento espiritual, prática mediúnica, é preferencialmente feita a portas fechadas. Aí o que a gente faz aqui no centro? Tem as reuniões públicas, que é uma vez por mês. Que aí sim, a reunião é pública, vai todo mundo pro lugar onde tem palestra, é formada uma mesa lá na frente, médium de cura, médium vai fazer psicofonia, eu fazia até a psicografia. Então, assim, tem aquela reunião pública, mas é uma vez por mês, não é sempre. As palavras de apresentação do companheiro Raul, dirigente do grupo visitado, ensejam significativas apreciações no tocante a determinados requisitos que não podem estar ausentes daqueles que se dispõem a presidir trabalhos mediúnicos. Afirma-se, de modo geral, que espíritos menos esclarecidos costumam acabar com centros espíritas ou agrupamentos mediúnicos, provocando confusões, desanimando uns ou espalhando a cisania entre outros. Ninguém em sã consciência negará a evidência desse assédio. E aí ele está falando uma coisa que infelizmente acontece mesmo. Existem os trabalhos dos espíritos das trevas, né, que a gente vem comentando. Assim como existe o lado dos bons, existe os lados dos espíritos que são os trevosos, né? O livro, gente, é Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, tá? E tem espíritos que eles conseguem acabar com centros espíritas, eles conseguem incutir a confusão, a briga, a inveja, o orgulho, a vaidade em grupos. É muito normal muito normal não, mas acontece numa prática mediúnica. O que pode acontecer? Um médium ter ciúmes de outro médium, porque achar que aquele médium está sendo mais requisitado e surgir ali uma inveja. Acontece, as pessoas vão para o centro espírita e em vez de
chegar, se concentrar nos estudos, vamos ficar de conversa aqui, tá numa palestra, estão conversando, tá num estudo, estão conversando. Então essas coisas vão sempre assim atrapalhando. E a gente não vê só em centro, né? A gente vê em igreja, instituição, qualquer lugar, né? Ah, Andressa tá lendo o livro, que bom. Bianca, mas isso no centro, em qualquer lugar, eu não digo só em centro espírita. A gente vê isso muito, a questão da fofoca, né, da maledicência, e costuma quebrar grupos mediúnicos também, como está falando aqui. Então, infelizmente, isso acontece. E aí ele fala, né, que ninguém em sã consciência negará a evidência desse assédio. E acontece também. Espíritos mistificadores conseguem se adentrar na mesa mediúnica. Tem um exemplo, né, de uma prática mediúnica que o Allan Kardec fala nos livros do médium, que ele fala que os médios estavam na mesa e eles gostavam de um passarinho que morava ali, rondava ali o centro, e o passarinho sumiu. E eles queriam achar o passarinho, eu não sei que passarinho que era agora, eu não lembro. E eles, na reunião mediúnica, vamos evocar, né, esse passarinho para a gente poder achar. Evocaram e veio um espírito dizendo que era o passarinho, aquela coisa. E aí ficou você vê o misticismo, né? Aí a espiritualidade maior, ela fala, que questionaram, mas por que então que a gente foi evocado um passarinho e o passarinho veio? A espiritualidade maior, ela fala o quê? Evoca uma rocha e a rocha irá falar. Então existe todo esse problema também da questão da mistificação. E aí a mistificação começa numa mesa mediúnica e vai para um centro mediúnico. E isso acontece muito. Evocai as rochas e as rochas responderão. Sempre, porque eu tô procurando aqui para ver o nome do passarinho, eu só anotei, porque eu tenho um caderninho, eu vou anotando essas coisinhas assim para eu não esquecer, né? Para eu sempre estar lembrando. Evocai as rochas e as rochas responderão. Então aquele ponto que a gente acha que tudo que acontece, que tudo que eu vou fazer numa prática mediúnica é real e verdadeiro, e é coisa do bem, né? E nem sempre é. Imagina, evocar um passarinho, evocar uma rocha, ela falar, isso não existe. Então tem coisas que você vai vendo que vão indo pro lado do absurdo, o médium já tá ali até fascinado e acha que aquilo tá tudo normal. E aí vai mistificando. Tem gente que hoje fala que existem centros espíritas, com o nome de centros espíritas, que você vê de tudo, menos estudo do livro do Allan Kardec ou do Chico Xavier. E eu falo isso, eu não sou nenhuma fanática, eu não gosto, aliás, disso, e eu vi isso também muito, né, acontecer. Infelizmente a gente fala dos nossos amigos protestantes, mas o espiritismo está indo aí no mesmo rumo do fanatismo. Porém, a gente vê as pessoas fugindo muito, né, querendo colocar terapias espiritualistas, né, em centro espírita. Não estou dizendo que é ruim, mas um centro espírita é um centro espírita. O centro espírita aqui que eu frequento, o presidente, ele que fundou em 1960, ele fala que quando ele começou o centro espírita, pediram para ele colocar coisas da Umbanda também. E ele bateu o pé firme e falou, não, aqui é um centro espírita, não tem nada a ver esse negócio de mistura, vamos deixar aqui. E até hoje ele é bem assim, seguro nisso, ele não deixa nada que é fora do espiritismo adentrar na casa. Eu acho assim, é uma coisa, eu acho bem coerente, porque se a gente for ver, tem muito centro espírita fazendo tanta coisa espiritualista que a última coisa que você vê é uma pessoa estudando um livro do Chico Xavier ou do Allan Kardec, né? Então aí dessas formas que o Martins Peralva está falando aqui, que os centros espíritas eles vão afastando as pessoas, mas aí vamos continuar. Efetivamente, os espíritos têm desmanchado
muitos centros e continuarão, sem dúvida, por muito tempo ainda, obtendo êxito em sua obra desagregadora, até que se dê as tais atividades em toda a sua plenitude, o sentido e a afeição superiores, porque se bate o espiritismo cristão através das bem orientadas instituições. Enquanto a boa vontade, a correção, o estudo e o amor não foram primacialmente a mola real de todos os grupos mediúnicos, os espíritos menos esclarecidos encontrarão sempre fácil acesso. Eis que a prática mediúnica, sem evangelho sentido e vivido e sem doutrina estudada e compreendida, constitui porta aberta à infiltração dos desencarnados ainda não felicitados pela luz do esclarecimento. Todavia, uma outra verdade se patenteia, e essa verdade precisa de ser focalizada como advertência fraterna e em nome do imenso amor que consagramos à doutrina espírita. Há também os desmanchadores encarnados de centros e de grupos espíritas. Olha só, né? Além dos desencarnados, existem os desmanchadores encarnados de centros e grupos espíritas. E isso acontece, mas assim, é que nem a gente falou, não é só em centro espírita, é em igreja, qualquer lugar de religião, acho que no catolicismo, grupos, né, que se reúnem para ajudar o próximo, enfim. Aí ele continua, são os dirigentes intratáveis e grosseiros, destituídos completamente daquele senso psicológico indispensável a quem dirige e, acima de tudo, sem possuir aquela abnegação pelo trabalho e aquela bondade sincera para com os companheiros que, na posição de médios, lhes compartilham as tarefas. E, gente, um dirigente grosseiro espanta a mesa inteira. Eu peguei dirigentes maravilhosos, mas eu lembro, eu já vi grupos que se reclamavam de um dirigente que era muito grosseiro. Eu já vi dirigente falando assim para o médium, não, você tá errada, né, isso, e na frente de todo mundo, e ela se sentiu muito envergonhada. Eu já vi dirigente brigando com o espírito, que me deixou profundamente triste pela forma que ele estava falando com o espírito. Então, isso tudo acontece, né? E é bom que a gente estude isso, a gente saiba dessas coisas que podem acontecer numa prática mediúnica. Quem já participa aí já deve ter visto também alguma coisa parecida. E quem não participou e vai participar, que já fica assim prevenido, né, resguardado. A questão do melindre, né? A gente tem que estar sempre pensando, não levar para o lado pessoal. E aí eu vou continuar. Há muitos dirigentes de centros, ou mesmo simples cooperadores, que ajudam os espíritos inferiores a encerrar-lhes as atividades, ou então a estacionarem pelo tempo afora, numa improdutividade que faz dó. Olha o que o Martins Peralva está falando de alguns dirigentes de centros. E o ser humano não é infalível, né? Não é infalível. O que existe? Pois é, na igreja católica também, né, Bianca? Qualquer lugar, gente.